E eu finalmente assisti Darling in the Franxx. Eu acho que eu demorei muito, na verdade, pra assistir esse anime. Eu vi alguns vídeos sobre ele e diverge muito a opinião acerca de é bom ou não é. E uma conclusão que eu pude tirar, pelo menos dos vídeos que eu assisti, que foi do Intox Anime, da Gabi Xavier e do VideoQuest, é que o anime ele é bom, mas ele se perde no final. Então hoje eu vou dar a minha opinião acerca do que eu achei sobre Darling in the Franxx. Não vou dizer que vai destoar tanto das opiniões desses outros youtubers, mas que talvez tenha um pouco de diferença, né? Porque são gostos diferentes, então talvez não bata muito, e não quer dizer que eu esteja certo ou que eu esteja errado, ou simplesmente eles que entenderam o conceito de tudo e eu que não entendi. Significa apenas uma questão de gosto, significa que tudo é subjetivo, gosto pessoal, entende? Aquilo não funcionou pra eles e funcionou pra mim, não funcionou pra mim e funcionou pra eles, é basicamente isso. Contextualizando pra entrar de fato no que eu achei, tá? Certo, vamos por partes, né? Primeiro a gente tem que entender qual é o universo, né? Em que ambiente acontece a história de Darling in the Franxx. Então nós temos ali um cenário distópico, um universo distópico, um universo pós-apocalíptico. Então a raça humana, ela praticamente está extinta. Existem alguns remanescentes ali, mas grande parte não está mais ali, e existe uma explicação para isso. Isso é um dos pontos que fez com que eu gostasse, que foi atraente para mim de Darling in the Franxx, que foi o que me fez gostar, que inclusive tá na primeira parte do anime. O anime, vou colocar dividido em duas partes ali, os 12 primeiros episódios, e do 13 até o 24, que são 24 episódios. Dizem que a partir do episódio 13 pra lá foi onde cagou tudo e ficou ruim, mas vamos dizer que a primeira parte ela é interessante, foi o que me cativou, né, porque realmente é interessante. Então a gente tem a explicação, né, se você quiser entender, talvez eu fale sobre isso superficialmente mais pra frente. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: esse universo onde as pessoas, né, os humanos sumiram, a gente tem crianças, e essas crianças são de vital importância para que possa continuar havendo a existência dos seres humanos. E essas crianças são chamadas de parasitas. Elas pilotam um robô gigantesco chamado Franxx. E esses robôs eles servem para batalhar contra Urrosaurus, que é uma espécie de monstros que aparecem ali ao longo da história, que é até interessante o desenvolvimento dos Urrosaurus e de toda a trama de Darling in the Franxx, porque nada é exatamente o que parece. Então guarda isso daí. Nada em Darling in the Franxx é exatamente o que parece. Quando você acha que o que não parecia agora parece, não parece também, porque vai desparecer. E essas crianças, elas pilotam o Franxx de uma forma interessante, e eu acho que esse é um dos pontos polêmicos do anime, né, de vários outros, né, que existem, mas eu acho que talvez esse seja o mais polêmico no quesito ecchi, né, pelo menos é o que eu acho, porque é o que nós temos ali, a forma como eles pilotam o Franxx é uma conotação sexual absurda, entende? Porque é necessário que haja uma pessoa do sexo masculino e do sexo feminino, obrigatoriamente, para que possa dar certo, para que possa haver uma sinergia ali com o Franxx e colocar ele para funcionar. Existe uma explicação do porquê que tem que ser dessa forma, que é uma coisa institucionalizada, né, vamos dizer assim, é um padrão, tem que ser assim, existe a justificativa do porquê que é assim. Então, é tudo explicado, entende? E é isso que eu achei interessante, pelo menos essas explicações, e o que algumas pessoas que eu vi comentaram acerca dessas explicações do quesito do universo, das partes que são importantes relacionadas ao mundo, à ciência, aos robôs, às crianças e tudo mais, ficou com várias pontas soltas. Eu não sei se é porque, sei lá, talvez eu não prestei atenção, então pra mim não fez diferença nenhuma, mas eu achei que tudo bem, explicou o negócio ali, é uma parada complexa? Na medida do possível ali, é difícil de tu entender direito, sabe? Tu precisa
pensar, tu precisa raciocinar pra tu... Então não é uma coisa simples que tá acontecendo ali, é uma parada bem complexa de você analisar. Então, mas na minha opinião, eu achei que beleza, sabe? Pelo menos pra mim, satisfez. E aí vem alguns pontos interessantes acerca das crianças, né? Da criação dessas crianças. E é uma parada muito legal, porque Darling in the Franxx, ele tem uma pegada muito parecida, ele tende, né, a ter uma aproximação com New Genesis Evangelion, ou Neon Genesis Evangelion, e The Promised Neverland, de Akusoko no Neverland. Por quê? Porque nós temos o lance dos robôs, né, da garotada precisar pilotar robôs para combater monstros que estão tentando dizimar a raça humana e tudo mais. E nós temos o lance de Neverland, né, do porquê que essas crianças, elas fazem isso, porque o que acontece? Elas não sabem de nada, elas entendem, pelo menos superficialmente, o porquê delas estarem fazendo aquilo, mas não o objetivo geral, sabe? Não exatamente qual a função delas no mundo, entende? E muitas coisas são escondidas, fora que elas são referenciadas, né, por códigos, elas não possuem nome. Tanto que o personagem principal, ele aparece ali na história como um personagem que dá o nome para as crianças, porque ele vê, poxa, nós temos códigos 016, 02 e não sei mais o que, vamos colocar um nome, eu vou dar nome para vocês. Então tem toda essa questão que faz uma alusão muito grande a The Promised Neverland. E é um ponto interessante o fato de elas são crianças que vivem na ignorância. E o fato dessa ignorância tá presente ali é o que faz com que a história se desenvolva, porque é necessário que essas crianças permaneçam, vivam na ignorância, porque é o objetivo das pessoas que estão acima, que são chamadas de papai, entende? Pelas crianças, porque elas não sabem de nada que está acontecendo. Então, elas não sabem o que significa beijo, que é um lance muito batido em alguns episódios, o que é beijo, o que é beijo, o que é beijo. Então, não sabem o que é ter uma relação com outra pessoa, não entendem sobre o universo, o objetivo deles no mundo, quem são eles no universo, e todas essas questões filosóficas de você questionar a si mesmo. Então tem muito disso, porque eles não sabem do mundo, porque o mundo que eles vivem não é o mundo real. Porque o que acontece? Após todos esses problemas que aconteceu com a humanidade, as pessoas que restaram foram para um lugar chamado latifúndio, que é uma espécie de cúpula onde essas crianças, né, ficam junto com os adultos. Então nós temos as crianças e nós temos os adultos. Então esse lugar é como se fosse um lugar à parte do universo. Tanto que tem um episódio ali em específico que eles saem dessa cúpula e eles vão para a civilização, eles vão para o mundo real e eles veem como tudo tá deteriorado, como é realmente uma realidade distópica. E eles não entendem o que está acontecendo. Tanto que tem uma personagem que encontra um livro falando alguma coisa sobre ser mãe, sobre filho e tudo mais, e isso desperta a curiosidade dela, e ela começa a questionar as coisas, e em um determinado momento, de tanto ela questionar e ela se preocupar sobre as coisas que ela deveria fazer, ou que ela deveria saber e não sabe, ela acaba por um determinado momento chamar a atenção das pessoas lá do alto, e isso faz com que chamem a atenção dela e apaguem todas as memórias dela. E se eu não estou equivocado, colocam memórias falsas, porque ela começa a entender o mundo, ela começa a questionar, ela começa a sair da caixinha, e isso é proibido. Não pode, porque a função deles é pilotar os Franxx. Beleza, então essa é a parte sobre as crianças, né, sobre o que aconteceu com a humanidade. E aí nós temos a 02, né, a 02, né, que também é chamada assim, que é a protagonista, vamos dizer assim, que é aquela garotinha, diabinha, a demônio e tudo mais, que ela é uma personagem diferente dos demais. Mas, obviamente, ela não é uma humana, pelo menos não 100%. Então, o objetivo dela é se tornar uma humana. Né? Por quê? Porque ela quer estar com o Darling dela, e quem é o Darling é o protagonista. E tem um lance interessante sobre a 02, que é o seguinte: ela, por não ser humana, e ela
é meio que um demônio, tem chifre e tudo mais, vamos dizer assim, tem uma explicação do porquê ela ser assim, e é isso que eu achei muito legal de Darling in the Franxx, essas explicações, pelo menos pra mim serviu, né, funcionou, que todos os parceiros com quem ela trabalhou no Franxx, né, eles não conseguem durar mais de 3 vezes. Ou seja, depois da terceira, eles morrem. Então, o protagonista, quando ele vai fazer isso, ele já sabendo, ele tem ciência disso, mas o cara não tá ligando pra nada. Ele fala, não, pô, eu quero. Não, mas você vai morrer, tá, eu sei, mas eu quero. Então, porque eles têm o primeiro contato ali, o primeiro contato já rola um beijo, e ela já diz que gosta dele, e existe toda uma explicação também do porquê de toda essa sinergia entre eles, de porquê todo esse entrosamento pela primeira vista, né, a primeira vez que eles se veem e tudo mais, existe uma explicação pra isso, mas aí, o que acontece? O protagonista, ele vai fazer essas 3 viagens com ela pelo Franxx, e acaba dando certo, ele não morre. É claro que ele passa por alguns momentos ali, ele sofre algumas alterações que vão até ao longo dos 24 episódios, mas ele não morre. E o porquê? Talvez você se pergunte, por que ele não morre, sendo que todos morreram? Existe uma explicação pra isso também, certo? Mas aí são coisas que você precisa assistir pra poder entender melhor. Mas a interação desses personagens é muito interessante. A da Zero Two com o protagonista, o romance entre eles que se desenvolve a partir de metáforas e a partir de um livro, de um conto de fadas que a Zero Two ganhou quando era uma criança, e isso faz parte de um flashback da história. Então é muito legal a gente acompanhar essas nuances, entende? Além de todo o desenvolvimento entre os personagens, que é um ponto muito forte de Darling in the Franxx quando eu falo sobre as crianças. Porque as crianças que são chamadas de parasitas, como elas não conhecem nada sobre o mundo, sobre a vida, é interessante a gente ver como o anime dá vazão para os sentimentos, sabe? Deles tentarem entender as coisas que estão acontecendo, das relações interpessoais e intrapessoais também. Isso é muito importante, tá muito em voga. O anime, né, ele bate muito nessa tecla, e é interessante a gente analisar isso, certo? E eu entro aqui agora para finalizar esse vídeo no ponto final, né, que é sobre o final de Darling in the Franxx. Obviamente sem dar spoiler para vocês, mas o que caramba acontece? Vamos dizer que o anime ele traça um percurso meio lógico, só que quando chega no final ele foge um pouco, ele meio que... quer saber? Vamos inventar umas paradas aqui. Então, assim, na minha opinião, certo? Não é que... Obviamente, você olha e fica... Tá, é meio assim, é meio auê, beleza. Mas ok, entende? Eu acho que o que mais aconteceu no meu caso, o anime, ele me cativou a primeira parte inteira. Depois que veio as explicações de todo o universo de Darling in the Franxx, ele me cativou ainda mais. Então, quando chegou nesse final, e apresentando tudo que apresentou, foi meio estranho, foi uma recepção meio... Caraca, o que é isso? Mas ao mesmo tempo, de tudo que ele já conseguiu me captar, quando chegou naquele momento eu aceitei. Foi isso, entende? Eu meio que fiquei tão focado no quão bom ele foi até aquele momento, que o que veio depois não me afetou, no sentido de, agora isso aqui é ruim, tudo que eu vi é uma merda. Nada presta nesse anime. Não foi assim. Então eu acho que essa foi a minha experiência com Darling in the Franxx. Mas eu digo que realmente foi uma parte meio... realmente isso aqui é meio estranho. Mas tudo bem. E sei lá, são os 3 últimos episódios, mais ou menos. Então, ou os 4, por aí. Então, quando chega definitivamente no final... É uma coisa interessante, é uma coisa legal, porque essa parte que eu digo que ficou meio estranha foram talvez os 2 últimos episódios, mas o final definitivo mesmo, que é quando dá o desfecho do anime, ele foi legal. Eu achei legal, então essa foi a minha experiência com Darling in the Franxx. Fora que assim, o que acontece no final do anime é uma parada que você... Além de ser uma coisa meio estranha, no sentido da ambientação, de como acontece tudo, é estranho também porque é uma coisa nova. Porque em todos os 24 episódios não tinha acontecido nada parecido. E até aquele momento a gente tinha
os personagens que estavam presentes ali, só que esses personagens não eram exatamente o que eles aparentavam ser. Então é aquilo que eu comentei, nada em Darling in the Franxx é exatamente o que é. Entende? Então quando chega na reta final da animação, nos últimos episódios, é quando as coisas saem do eixo, é quando tudo fica meio estranho e alguns personagens que você achava que era uma coisa, não são, e eles começam a tentar causar uma revolução, e você descobre que alguns personagens eram vilões, e caraca, o que tá acontecendo? Então é basicamente isso, Darling in the Franxx. Você assiste e tem a compreensão de algo, pra lá na frente você entender que você estava errado. E existe uma nova narrativa. E quando você compreende essa narrativa mudou. Então, foi o que eu tinha comentado, e só tô reiterando agora, porque eu acho que por causa disso, e de outras coisas mais, vale a pena. Eu tinha mais algumas coisas pra comentar sobre este anime, mas eu acho que eu não vou nem comentar não, eu acho que eu já falei o suficiente, o que precisava falar sobre Darling in the Franxx. Então é isso. A minha consideração final sobre Darling in the Franxx é, eu gostei. Eu não vou dizer que, nossa, é um anime revolucionário, eu gostei pra caramba dessa animação, meu Deus, que maravilha. Não vou dizer isso, mas eu gostei. Então, é basicamente isso. Eu achei interessante, gostei principalmente da primeira parte. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Assistam Darling in the Franxx, eu recomendo porque é um anime legal. E você assistindo, você tira as suas próprias conclusões. E esse aqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre Darling in the Franxx. E se você gostou, deixa o seu like porque é muito importante. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você discorda, se você já assistiu ou se você ainda vai assistir. Se você se interessou por Darling in the Franxx a partir do que eu falei e vai assistir, deixa nos comentários também o que você achou do que eu falei, porque caso você não tenha assistido, né, a tua primeira impressão vai ser o que eu comentei aqui, certo? E se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar, certo? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!